Nesse culto de Sexta-feira Santa, nós queremos invocar a presença de Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Nós vamos cantar Eu Vejo Aquela Cruz. Eu vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando o meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Eu vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus, seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói bondoso, venceu o pecado, o inferno e deu meu lar eterno. Eu vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo enquanto estou no mundo. Nós queremos nos dirigir a Deus em confissão. Quando Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá, Ele estava se referindo não somente à morte temporal ou física, mas especialmente à morte espiritual e eterna. Porque o apóstolo Paulo, ele declara: o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado merecemos a condenação e por nós mesmos nós nada podemos fazer. Mas finalmente o apóstolo João garante que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda justiça. Nós vamos então nesse momento confessar: ó Deus, reconheço que pequei contra Ti, transgredindo os Teus mandamentos em pensamentos, palavras, ações, muitas vezes omissões. Justo seria que me rejeitasses e me condenasses eternamente. Mas sei que Jesus sofreu e morreu por mim. Eu lembro disso hoje, e isso para purificar os meus pecados, para me remir dos pecados, da morte e da eterna condenação. Tu prometes que perdoas os pecados daqueles que se arrependem e os confessam diante de Ti. Por isso, em humildade, te peço, por causa da grandiosa obra de Cristo, que Ele realizou em meu lugar, tenhas compaixão de mim e me perdoes todos os pecados. Amém. Deus ouve o nosso confessar e, sem dúvida, Ele nos perdoa unicamente por amor de Jesus Cristo. Podemos ficar felizes, embora Sexta-feira Santa, porque nós fomos perdoados. Amém. Eu quero fazer a leitura de Isaías no capítulo 53. É a leitura para a Sexta-feira Santa, o sofrimento do servo de Deus. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza,
que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado como os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Até aqui, versículo 10, a leitura para esse momento de Sexta-feira Santa. Eu quero destacar as palavras do capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo por nossa paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados. Castigo, pisaduras, açoites, suor, sangue. Hoje é um dia que nós lembramos o sangue de Jesus Cristo que escorreu pela sua face, pela coroa de espinhos e também na cruz do Calvário. E eu quero falar sobre transfusão. Você sabe o que é transfusão de sangue? A transfusão de sangue é um procedimento médico de rotina no qual o sangue de um doador é fornecido a você ou a quem precisa por meio de um tubo estreito, uma agulha. Então, essa agulha é colocada na veia, normalmente do seu braço, e você recebe o sangue. E este procedimento, ele ajuda a repor o sangue perdido, muitas vezes por ocasião de uma cirurgia, muitas vezes por ocasião de um acidente, ou muitas vezes repor o sangue ou componentes do sangue que o seu próprio corpo não consegue repor. Então a transfusão de sangue, ela é importante. E a gente sabe que há grupos religiosos no Brasil e no mundo que não concordam com a transfusão de sangue, nem com a doação de órgãos. Aí eu quero contar uma história para vocês de dois médicos missionários. Eram pregadores também. Eles foram trabalhar na Índia. Ambos eram cirurgiões. E eles ficaram frustrados com a relutância da maioria dos indianos em
doar sangue, tanto em doar como receber. Para os indianos, sangue é vida, e eles não conseguem ignorar a ideia de sacrificar qualquer parte da sua preciosa força vital. Então, os pais muitas vezes não querem nem doar sangue para salvar a vida dos seus próprios filhos. E aconteceu, uma menina de 12 anos foi levada até a clínica onde esses 2 médicos missionários estavam trabalhando. E ela estava sofrendo de uma doença pulmonar muito grave que precisava ser removida imediatamente. Mas para que essa cirurgia fosse feita, eles precisavam de sangue, 3 litros de sangue, mas a clínica só dispunha de 2 litros. A menina, felizmente, ela tinha o sangue AB positivo, que podia receber qualquer tipo de sangue, ou seja, ela era uma receptora universal. Então, ela poderia receber de qualquer doador, independentemente do tipo. Mas eles, com apenas 2 litros, e o risco de vida era muito grande, basicamente perderiam a menina se não fizessem a cirurgia. Então eles precisavam de mais 1 litro de sangue. Depois de chamar a família e deixar a família a par dessa situação, a família começou entre si a juntar dinheiro, fazer uma vaquinha para que o dinheiro servisse para comprar sangue adicional. Um dos médicos explicou que não havia sangue para comprar. Sangue não é comercializado. Se a família não doasse, era melhor levar a menina de volta para casa para morrer. Então a família se reuniu mais uma vez. Passou-se um tempo, passou-se horas, muita discussão. E então a família escolheu uma senhora, uma velha, idosa, fraca, pesando menos de 45 quilos, o menor e mais fraco membro da família para ser doadora. Mas um dos médicos olhou em volta e viu aqueles homens saudáveis, bem alimentados, que tomaram essa decisão, e perdeu a paciência com eles. Ele repreendeu os membros da família, apontando para os homens fortes, viris, saudáveis, em comparação com aquela senhora idosa, fraca e frágil. Eles se encolheram diante da raiva do médico, mas mesmo assim, ninguém deu um passo para frente. Por fim, o próprio médico arregaçou as mangas e disse ao seu colega: não posso ficar aqui parado e deixar essa menina morrer. Pegue o meu sangue. A família ficou em silêncio e observou com admiração enquanto o outro médico enfiava a agulha em sua veia e o rico e vermelho fluxo de sangue jorrava numa garrafa. A família observava aquilo com espanto, mas, junto com o espanto, um coletivo "Ah!" E surgiu entre os membros da família alguém que bradou: olha, o médico está dando a própria vida. Foi um ato de amor sacrificial que testemunhou a eles mais do que qualquer sermão poderia ter. E ele salvou a vida daquela menina de 12 anos. Algo exatamente igual nós lembramos nesse dia, a Sexta-feira Santa. Ele, Jesus Cristo, foi ferido
por nossas transgressões, ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós foi depositado sobre ele, e por as suas pisaduras nós fomos curados. Nós somos curados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos livra de todo o mal. Então, quando o Pai, Deus o Pai, planejou que a salvação seria necessária, ele definiu que o seu sangue, o sangue do seu Filho, seria a parte importante no nosso perdão de pecados. Lá no Antigo Testamento, na Aliança Antiga, era o lugar para a expiação do pecado. A Escritura aponta que o sangue era a vida. O animal sacrificado que era trazido para pagar os nossos pecados, ele era morto e o sangue era aspergido sobre o altar e sobre os elementos do altar. Portanto, sangue era a vida. Mas hoje o sangue que é a vida não é de animais, mas é o sangue de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o sangue é muito importante. A cada 2 segundos alguém no Brasil precisa de sangue, mas o sangue não pode ser feito em laboratório, tem que vir de outra pessoa. Não há salvação em nenhum outro, porque embaixo da terra não há nenhum outro que se importa que sejamos salvos a não ser Jesus. Somente o seu sangue tem poder. Não adianta outro tipo de sangue. Parece que no Brasil acontecem cerca de 20 mortes por ano de sangues que são colocados em pessoas e que não são compatíveis. Quantos milhares e milhões de pessoas não aceitam, não creem em Jesus Cristo e então morrem eternamente por incompatibilidade. Então o sistema imunológico ataca se ele receber um sangue estranho, não compatível, e então a infecção generalizada acontece e ele vem a óbito. Isso acontece conosco. Somente o sangue de Jesus Cristo é que nos dá a vida. Então a Escritura nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue de Cristo. Porque o diabo fez com que nós precisássemos de uma transfusão de sangue. Lá no jardim, quando ele enganou Adão e Eva, ele fez com que o pecado tomasse parte da nossa vida no coração humano. Então nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. Bom, que nós possamos, nesta Sexta-feira Santa, meditar na nossa condição e então participar no domingo da ressurreição de Jesus Cristo. A história não termina na Sexta-feira Santa, ela apenas começa para ter o maior momento de glória e alegria no domingo de Páscoa. Que nós possamos esperar com muita alegria o domingo e ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, nesse momento, nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus e Pai, estamos diante da Sexta-feira Santa. Lembramos toda a tragédia acontecida com a raça humana, que culminou na tragédia do Teu Filho Jesus Cristo. Sentimos nossos corações pesados e entristecidos, mas lá no fundo nós vemos uma luz de alegria. Não precisamos sofrer. O Teu Filho Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Estamos angustiados, sim, mas estamos emocionados pela espera daquele momento em que nós vamos ver o Senhor, o servo sofredor, o Cristo vitorioso, o Cristo do domingo. Que nós possamos participar
nesta sexta-feira, do momento importante da vida cristã, que nós possamos meditar nas palavras de Isaías, no capítulo 53, e ver cada um de nós no lugar daquele servo sofredor que carregou a pesada cruz. Mas ainda bem que não fomos nós, ele carregou, estamos alegres. Pai, abençoa-nos hoje e sempre, e que nós possamos refletir no domingo com muita alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos nesse momento cantar Em Jesus Amigo Temos. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta um coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.